Fala pessoal, o professor Marcos Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marcos Edu. Hoje trago para vocês uma aula um pouco diferente, não vou ler os artigos e comentá-los um a um, mas eu vou trazer para vocês uma Masterclass. O que é isso? É uma aula diferenciada em que nós vamos abordar um conteúdo que é muito denso, de forma bem resumida e direta. Então vou trazer para vocês, já peço a você para valorizar bastante esse conteúdo gratuito que eu estou colocando aqui na internet para vocês. Então vamos falar hoje sobre as vantagens previstas lá na 8112. O que eu vou trazer aqui é um apanhado de mais de 30 artigos de forma resumida para você memorizar e nunca mais esquecer na hora da sua prova. E nós vamos começar falando sobre vantagens, tá? Dentro das vantagens previstas lá no artigo 49 da Lei 8.112, nós temos três basicamente: indenizações, gratificações e adicionais. E eu vou abrir aqui para vocês, primeiramente falar sobre as indenizações. Dentro das indenizações, nós temos a ajuda de custo, nós também temos diárias, transportes e auxílio moradia, né? Então, como é que funciona cada uma delas? Vamos começar falando aqui da ajuda de custo, né? A ajuda de custo, ela foi criada para, de certa forma, compensar, né, a despesa com instalação de uma pessoa. Então, quando essa pessoa ela tem, né, no interesse da administração o exercício em a nova sede, ou seja, com mudança permanente de domicílio, ela vai ter aí um determinado valor que vai receber, e esse valor é calculado sobre a remuneração do servidor, e o teto está limitado a 3 meses relativos a essa remuneração da pessoa. E caso a pessoa não se apresente nesse período, né, que ela deveria se apresentar para poder chegar nesse novo local e, enfim, se instalar, né, ela tem que restituir os valores em até 30 dias, tá bom? Então, de forma resumida, o que é uma ajuda de custo é uma compensação de uma despesa de instalação. Só acontece quando você é deslocado no interesse da administração, nunca a pedido, tá? Então, essa primeira parte aqui é bem importante sobre a ajuda de custo. E vamos falar agora sobre diárias. Como o próprio nome fala das diárias, né? As diárias, elas são uma certa forma de indenização para quando você pensar em caráter eventual ou transitório, porque é diário, são de dias, então são dias, não são anos, não é algo permanente. Então, quando você pensar no afastamento em caráter eventual ou transitório, estamos falando de diárias, né? A gente tem o que? Essa situação ela é criada para suprir despesas com pousadas, alimentação, locomoção urbana. Então são essas situações. Então a diária não é para você ter aquele, vou luxar, é o básico. E eu digo a vocês, já utilizei diárias e realmente assim, não é para você ter aquela, que grande coisa, é um negócio pontual mesmo, só para você suprir a necessidade básica, tá? Então, se for permanente, o servidor não terá direito. Também não terá direito nos deslocamentos dentro da mesma região metropolitana. Então, se for uma situação que é dentro da própria região metropolitana, você também não vai ter direito a diárias. Aí a gente tem uma situação, né? Em qual situação? Se tiver pernoite, aí você vai ter direito, certo? Mas se não tiver pernoite, aí você também não tem direito nenhum de diárias se for dentro da mesma região metropolitana. Caso você se afaste, né? Realizou esse afastamento, você não saiu, tem que devolver no prazo máximo de 5 dias. As bancas gostam de cobrar esse prazo, tá? De 5 dias. E outra situação, quando o servidor ele é convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado. Então, nessas situações aqui que estão lá na parte do PAD, artigo 173, por ali, a gente vai ter também que você tem direito a diárias, beleza? Outra situação é de indenização ainda, nós não entramos em gratificação e adicionais, é a situação do auxílio transporte, tá? Então, essa indenização de transporte ela é concedida ao servidor que utiliza meio próprio de locomoção. E nesse caso, se o servidor também, da mesma forma que a gente acabou de ver nas diárias, né? Se o servidor for convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado, também conforme lá artigo 173, inciso 1, também tem direito a esse transporte, beleza? Então vamos lá. A outra situação aqui, faltou só colocar aqui uma situação, né? E essa situação em que vai ser concedida ao servidor que utiliza meio próprio de locomoção vai conforme o regulamento da instituição, que pode variar, tá? E geralmente varia de uma para outra, beleza? E em relação ao auxílio moradia, percebe que o moradia é de morada, ou seja, aplica-se numa situação em que o servidor vai morar no outro local. Então,
Primeiramente, peraí, é qualquer servidor? Deixa eu passar num concurso, tô indo para outro estado, eu tenho direito ao auxílio moradia? Não, não funciona assim, tá? Então, a quem que isso vai se aplicar? Aos servidores ocupantes de cargos de comissão, aquele DAS, tá? São só nível 4, 5 e 6, que são cargos de natureza especial, ministro de Estado ou equivalentes, ou seja, são cargos do alto escalão. Não é, passei num concurso, fui chamado para outro estado, tal. Não, não funciona assim, tá? E qual é o objetivo disso? É o ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel, moradia ou com hospedagem. E tem uma limitação aqui, né, que é relacionada a 25% da remuneração do ministro de Estado. E aí tem uma ressalva, né, que caso, né, esses 25% sejam menores do que os 1.800, você ainda garante que vai ter pelo menos 1.800, tá? Então, de repente, você vai receber só 2.500, 25% daria 625. Não, você tem a garantia que você vai receber 1.800. Lógico que você não vai ter um alto escalão ganhando R$2.500, mas eles colocam isso aqui como garantia, né, para, enfim, uma garantia adicional aí não é demais. E em relação agora, saindo das indenizações, vamos para as gratificações. As gratificações, basicamente, nós temos retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Gratificação natalina, que é interessante, que a gratificação natalina, ela exclui-se do teto constitucional, ou seja, no mês lá que você está recebendo a sua gratificação natalina, que é como se fosse o 13º para o pessoal seletista, né? Porque tem carteira assinada, CLT. Então, quando a gente recebe o nosso 13º, que é a gratificação natalina, caso a pessoa tenha um salário, uma remuneração mais alta do que o teto constitucional, o que é que acontece? Não tem problema nenhum. Por quê? Porque isso aqui está excluído do teto constitucional, tá? E a gente tem aqui, ó, como é que se comporta a gratificação natalina, quanto que a gente recebe. Diferentemente do CLT, né? CLT você recebe 1/12 do que você foi recebendo durante todo o ano. Digamos que em janeiro você recebeu R$3.000, então você vai pegar 3.000 dividido por 12. Aí em fevereiro você recebeu R$3.500, então 3.500 dividido por 12. Você vai pegando tudo isso aí, no final você soma, lá no mês de dezembro você tem que receber o equivalente a tudo isso. No caso de nós, servidores federais, como é que acontece? A gente recebe 1/12 da remuneração que fizer jus no mês de dezembro. Então, se de repente você teve um aumento em dezembro, você vai receber 1/12 daquele mês, exatamente, e não relativo a todos os meses do ano, tá? Então, de certa forma, é uma vantagem aqui pra gente, tá? Outra situação aqui que às vezes cobra em prova, tá? É que a gratificação natalina tem que ser paga até o dia 20 de dezembro, tá? E outra coisa é que o servidor que for exonerado, ele recebe proporcionalmente. Então, se for exonerado dia 20 de dezembro, então você tem aí um proporcional que você vai receber até aquele dia, né? E também tem uma coisa que eu não coloquei aqui, mas se passar de 15 dias, você já recebe inteiro, tá? Então também tem esse ponto aí que eu não coloquei aqui. Outro tipo de gratificação é o famoso JEC, né? O JEC, que é a gratificação por encargo de curso ou concurso, que é quando você vai aplicar uma prova, elaborar uma prova de um concurso que vai acontecer na universidade, no Instituto Federal, enfim, vai aplicar alguma prova, tá? Então, quando você vai aplicar ou ministrar um curso também, tá? Então tem esse famoso JEC, que é a gratificação por encargo de curso ou concurso, tá? Beleza? Aí a gente tem aqui, ó, que eu até coloquei, né? Opa, cadê? Pronto. Aí, enfim, nós temos agora a última parte aqui do vídeo, que é a parte dos adicionais. Dentro dos adicionais, lembrando que esses aqui que eu estou colocando, todos excluem-se do teto constitucional. Não é que todo adicional exclui, né? Esses que eu estou mostrando aqui, eles são excluídos do teto constitucional. Assim como a gratificação natalina também, como eu tinha falado. Então nós temos aqui, ó, que quais são as atividades, quais são os adicionais que, inclusive, excluem-se do teto constitucional. Exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. E aí a gente tem nessa situação, ó, o servidor deve escolher se ele utilizará o adicional de periculosidade ou insalubridade, porque tem situações que você trabalha com periculosidade e insalubridade, você tem um percentual que você vai receber, tem que analisar qual é o maior percentual, qual é o que traz mais vantagem para você, e aí você vai escolher. Outra situação, servidora gestante será afastada enquanto durar a gestação e lactação, porque isso está numa atividade que é insalubre, perigosa ou penosa, não tem sentido ter uma pessoa gestante ou lactante nessa situação, né? E no caso da lactação,
ó, vou até colocar aqui, que a pessoa fica sem receber o adicional. Por quê? Como é que funciona esse adicional de atividade insalubre ou perigosa? É enquanto você estiver sobre a ação daquele agente, né, que causa o perigo, que causa essa situação insalubre. Então, se você foi removido daquele local, então você perde automaticamente, tá? E outra situação aqui, atividade penosa, né, só para deixar claro, é considerada para os servidores que trabalham em zonas de fronteiras, zonas fronteiriças, ou que as condições assim o justifiquem, né? Então, você mora você trabalha, você mora numa cidade, você tem que... Eu até falei isso num vídeo, né? Que eu já gravei sobre isso. A pessoa tem que pegar um barco, andar 20 horas no meio do mato, e depois passa lá e você fica num acampamento lá que tem risco de ter onça, jacaré, um negócio lá. Então é uma comunidade muito perigosa, alguma coisa assim. Então, lógico que se a condição justificar, aí você vai conseguir esse adicional, beleza? Outra coisa é a prestação de serviço extraordinário, né? Então a gente tem que no caso da prestação de serviço extraordinário, você vai ser remunerado com mais 50% em relação à sua hora normal de trabalho. Tá? Então como é que você sabe a sua hora de trabalho? Você vai pegar quantas horas você trabalha, divide lá o quanto você recebe pela quantidade de horas, você sabe quanto vale uma hora sua. E no caso desse trabalho aí extraordinário, você vai receber 50% a mais. E, obviamente, então posso trabalhar as 24 horas no dia, dar um plantão de 24 horas? Não, a gente tem uma jornada máxima de 8, o mínimo é 6 a 8 horas, tá? Também fala aqui no 8.112. Então, nessa situação dos trabalhos extraordinários, você ainda pode trabalhar mais 2. Então, você vai, no máximo, 10 horas diárias, tá? Então, nós temos mais essa situação aqui. No caso do adicional noturno, é interessante. Então, primeiramente, o que é o trabalho noturno? É aquele serviço que é prestado entre 22 horas e 5 da manhã. Então, das 10 às 5 da manhã do outro dia, tá? 10 da noite às 5 da manhã. E nesse caso, né, você vai ser remunerado nesse intervalozinho aí com mais 25% em relação à hora normal de trabalho. Aí agora você deve estar pensando, peraí, então se eu tiver um serviço extraordinário e for noturno, como é que fica a situação? Aí a gente tem aqui que eu coloquei, ó. Vou colocar aqui para vocês, ó. Se você tem um trabalho que é noturno e você ainda está no trabalho extraordinário, você vai ter a situação seguinte: se o trabalho for extraordinário, noturno, o cálculo dos 25 vai ser sobre os 50%. Então você pega a sua hora, agora a sua hora é com mais de 50%, porque está no trabalho extraordinário. Se esse trabalho extraordinário ainda for noturno, então vai ser o quê? 25% em cima dos 50% que aumentou. Não é 75%, tá? É igual aquela... É 25% em cima dos 150, né? Que já tinham os 100% do que você ganha, adicionou 50%. Agora é 25% dos 150, tá? Espero que tenha ficado claro. E mais uma situação aqui, que é boa pra gente como servidor, é que essa hora noturna, ela não conta como uma hora relógio. Cada hora que vai contabilizar para a gente é 52 minutos e 30 segundos. Por que isso? Não faço a mínima ideia, mas é o que a lei diz, tá? Então são 52 minutos e 30 segundos. Ou seja, a gente vai ganhar aí 7 minutos e meio a cada hora, tá? Então nós temos aí essa situação colocada também. Então vamos só recolher aqui um pouquinho, que aí a gente já está caminhando aqui para a reta final do vídeo. Em relação, a gente está falando aqui da vantagem. Das vantagens nós temos o adicional, esse adicional que se exclui do teto constitucional, nós temos as férias. Então as nossas férias, a gente não precisa solicitar o adicional, mas a gente precisa agendar as férias. Então você não precisa pedir, eu quero o meu adicional de férias, tem que fazer uma solicitação. Gostaria de solicitar o adicional de férias. Não tem necessidade de você fazer essa solicitação, mas você precisa solicitar para você poder fazer o agendamento, né? Isso é natural. E a gente tem a seguinte situação: você precisa esperar 12 meses para gozar das primeiras férias. Então você entrou agora como servidor em junho, você não pode tirar férias em dezembro, só vai poder tirar férias a partir de junho do próximo ano, porque você não teve ainda 12 meses para poder gozar das primeiras férias, tá? E você pode parcelar as suas férias em até 3 vezes. Isso aqui cai bastante em concurso. E tem uma coisa que eu também não coloquei aqui, que você pode acumular o exercício por até 2 anos. Então, de repente, você não tirou férias nesse ano e no próximo você ainda pode. No terceiro ano você não pode, teria que já tirar as férias dos 3 anos de uma vez, tá? Coloco aqui mais esses pontos, volta aqui e a gente sabe, mas isso aqui também é interessante, porque no CLT também é assim, né? Você tem direito a um terço de férias, né? E
E, na verdade, aqui é um pouco diferente, né? O terço de férias da gente, ele funciona assim, é um terço da remuneração dos dias de férias. Por que eu coloco isso? É porque a gente tem outra situação. Por exemplo, na carreira EBTT, dos docentes e do magistério superior, nós temos 45 dias de férias. Então a gente tem um terço de 45 dias. Se você for olhar, é um terço do tempo de férias, é um terço da remuneração dos dias de férias, não é um terço de um mês. Se for um mês, você pega o seu salário do mês e divide por 3. Se for, no caso, se forem 45 dias, você vai pegar um terço desse período, que é o quê? Um mês e meio. Fazendo o cálculo, você vai ver que vai dar 50%. No caso do pessoal que trabalha com raio-x e tal, com alguns serviços especiais que exigem que você tire férias a cada 6 meses, né? O pessoal tem 20 dias de férias a cada 6 meses. A gente tem aqui 40 dias de férias. E aí, nessa situação, como a pessoa tem 40 dias de férias, fazendo proporcional aí um terço para 40 dias de férias, a pessoa tem 44,4% da remuneração. Então, para quem trabalha, que tem de férias 30 dias, fica 33%. Para quem tem 45, 50%. Para quem tem 40 dias, 44,4%. E tem gente que tem 60%. Quem tem 60% tem que fazer o cálculo aqui, a gente vai conseguir, né? Vai ser, se a pessoa tem 60 dias de férias, vão ser 2 terços, 67%, tá? Então, fica essa situação aí, beleza? Se você gostou desse vídeo, realmente é importantíssimo isso, que você deixe aqui o seu comentário, né? Dizendo assim, o que é que você achou desse modelo. É a primeira vez que eu trago um vídeo assim nesse formato, né? Então, eu gostaria muito do seu comentário aqui, é muito importante para o canal, e que vocês informem, né, como é que está indo o desempenho de vocês nas provas que vocês estão resolvendo, nas questões, nas enquetes que eu tenho colocado aqui, nas questões que eu tenho colocado aqui na comunidade. Se você está chegando agora no canal e ainda não conhece, procure a aba comunidade, que eu tenho colocado muitas questões. Então a gente tem uma discussão bacana lá, é bem interessante, tá? Eu descobri uma funcionalidade agora que parece que já era antiga, eu que não conhecia do YouTube, que você pode colocar e bota o artigo lá. Então tá sendo uma interação bem bacana com vocês, tá bom? Então é muito importante isso. Se você ainda não me segue no Instagram, siga lá no @marquescruz, deixa o seu like, comenta nesse vídeo, como eu já falei, é importantíssimo. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like, clicar no sininho, porque é muito importante para você receber as notificações. Até um próximo vídeo e valeu, tchau, tchau.